parava de sufocar o adversário. Ele não parava de amedrontar o adversário não se animava num jogo contra o Flamengo do Jorge Jesus. E hoje, o Flamengo foi pressionado no segundo tempo por um time muito mais fraco que o dele. O Ceará, com todo respeito, é um Ceará que faz uma excelente campanha, mas é um time muito mais fraco que o Flamengo, gente. E o Flamengo foi pressionado. O Flamengo não voltou para o segundo tempo. Impressionante esse empate. Agora tem que ficar aí secando o Palmeiras, porque se o Vitória continuar ganhando... Se ele não tiver um jogador de velocidade, um ponta por ali, se ele jogar com o Emerson Royal é um jogador que passa muito para a linha de fundo, ele sempre está usando o corredor. Então você pode jogar com um jogador a mais no meio de campo e utilizar esse corredor para o lateral. Ah, mas eu quero ter um lateral que fique um pouco mais, aí você pode deixar o Varela por lá, e aí você coloca um ponto. É que, enfim, assim, ele tem alternativas. É que na teoria, né, é muito, mas como você mesmo disse, ele não consegue treinar essa equipe. Então ele consegue falar na teoria tudo que ele pode montar, as estratégias que ele pode montar com a quantidade de jogadores e grandes jogadores que ele tem, inclusive com esses... Tem que ser questionada a queda de rendimento do Flamengo no segundo tempo. Na boa, não dá para aceitar um segundo tempo ridículo como teve o Flamengo hoje contra o Ceará pelo Campeonato Brasileiro. Era um jogo, pelo que acontecia no primeiro tempo, razoavelmente tranquilo para o Flamengo. Flamengo criando, Flamengo sem sofrer sustos, Flamengo pressionando o adversário. Aí o Flamengo vai para o intervalo, volta sem o Arrascaeta e, na boa, que futebol pobre. Um Flamengo que tem Plata, Bruno Henrique, Saul, Samuel Lino, tem um futebol pobre, Jorginho, que teve no segundo tempo com a saída do Arrascaeta, não dá para levar na normalidade. Gente, isso é um problema muito sério desse Flamengo. Porque o Felipe Luiz, ele faz um bom trabalho? Sim, ele faz um bom trabalho. Tem que ser elogiado o trabalho do Felipe Luiz? Claro que tem. Só que se nós quisermos comparar esse Flamengo com o Flamengo do Jorge Jesus, que o Felipe Luiz já falou que se inspira várias vezes, ele fica muito abaixo. Por que ele fica muito abaixo? Porque o Jorge Jesus, quando ele construía o resultado, quando ele vencia, ele não parava de atacar. Ele não parava de sufocar o adversário. Ele não parava de amedrontar o adversário não se animava num jogo contra o Flamengo do Jorge Jesus. E hoje, o Flamengo foi pressionado no segundo tempo por um time muito mais fraco que o dele. O Ceará, com todo respeito, é um Ceará que faz uma excelente campanha, mas é um time muito mais fraco que o Flamengo, gente. E o Flamengo foi pressionado pelo Ceará. O Flamengo se acomodou no resultado. O Flamengo parou de criar, o Flamengo parou de atacar, o Flamengo parou de mostrar tesão, porra, no jogo. Tem que ser criticado, porque se ficar essa babação de não poder nunca criticar o trabalho do Felipe Luiz, o time pode acomodar. E hoje, no segundo tempo, tem que ser questionado o trabalho do Felipe Luiz. Hoje, no segundo tempo, tem. Por que o Flamengo parou de criar? Por que o Flamengo parou de pressionar? Por que o Flamengo recuou? Por que o Flamengo deixou o adversário gostar do jogo? Que é o que eu falo. Flamengo do Jorge Jesus não tinha isso, meu amigo. Se ele pegava um adversário mais fraco, dentro ou fora de casa, ele encurralava o adversário. Ele não deixava o adversário respirar. Aí o Flamengo vai para o intervalo com a vitória, vai com mais pontos, vai com a vantagem no resultado para o intervalo, um jogo que era razoavelmente tranquilo para o Flamengo, e aí o Flamengo tem o segundo tempo ridículo que teve. Eu digo e repito, um segundo tempo ridículo. Esse do último jogo? Qual que vai ser? Ou vai escolher pelo adversário, e aí você desmotiva um jogador que de repente entrou muito bem, mas não, a característica do próximo jogo não é sua, é para outro jogador. Então mas é da vida. É um quebra-cabeça de um time quebra-cabeça agora. Ele é um dos poucos treinadores que ele pode olhar para o adversário e construir um time com a característica do adversário que ele vai enfrentar. Então ele precisa de um time de mais velocidade numa transição. Ele consegue montar um time para esse Ou nem pensar jogo. Nisso, né, Nath? Falar o adversário que se encaixe com ele. Sim, mas eu digo quando é um enfrentamento. O exemplo do Atlético Mineiro. Ele sabe que ele vai enfrentar um jogo muito difícil na arena do
do Atlético Mineiro, na Arena MRV. Então ele vai ter que pensar uma estratégia. Ele tem peças para fazer isso. É diferente do treinador que olha para o banco e fala, não dá, eu não tenho um jogador que muda a característica que a gente está falando. A gente olhando para o lado direito, se ele não tiver um jogador de velocidade, um ponta por ali, se ele jogar com o Emerson Royal é um jogador que passa muito para a linha de fundo, ele sempre está usando o corredor. Então você pode jogar com um jogador a mais no meio de campo e utilizar esse corredor para o lateral. Ah, mas eu quero ter um lateral que fique um pouco mais, aí você pode deixar o Varela por lá, e aí você coloca um ponto. É que enfim, assim, ele tem alternativas. É que na teoria, né, é muito, mas como você mesmo disse, ele não consegue treinar essa equipe. Então ele consegue falar na teoria tudo que ele pode montar, as estratégias que ele pode montar com a quantidade de jogadores e grandes jogadores que ele tem, inclusive com esses reforços que chegaram. Mas ele não consegue treinar, então é muito difícil. Às vezes, nesse momento, é melhor você ter os seus jogadores ali que já estão bem simples, treinados, né? E vou fazer o simples, porque é assim que a gente tem ganhado jogos. E aí você vai adaptando. Mas não é isso que está acontecendo com o Flamengo. O Flamengo vem de uma derrota e agora com um empate com o seu time titular jogando pelo Campeonato Brasileiro e também a derrota na Copa do Brasil no meio da semana. E vai ter de reverter ainda na quarta-feira. Começa a ficar apertada a vida do Felipe Luiz, Brilho. Mas é um aperto com margem de retomada, com muita margem de manobra pelo elenco que o Flamengo tem e pela identidade de jogo. Acredito que o Felipe Luiz tem de se pautar pelo que ele acredita de futebol, que já deu certo no Flamengo, e não por agradar o jogador ou por tentar retomar confiança. O Pedro, para mim, ele já fez o trabalho que era demonstrar para o jogador que não era nada pessoal, que não tinha birra, que o episódio estava superado, o Pedro já jogou. Daqui para frente, olhar o que é melhor para o time. E eu vejo que o time hoje tem funcionado melhor com a Arrascaeta próximo da área e sem o Pedro. Nessa formação, aí ele tem mais um leque gigantesco para explorar. Ele pode usar, como hoje, o Bruno Henrique como referência. O Bruno Henrique não foi bem, mas tem o Plata que pode fazer essa referência móvel também. E no momento sem a bola, fazer a primeira pressão enquanto o Arrascaeta segura um pouco mais. Então o primeiro tempo hoje deixa alguns caminhos para o Flamengo, até para esse jogo contra o Galo, para a temporada. E também mostra que, legal, tive posse de bola, fui dominante sobre o adversário, mas eu preciso novamente ser mais contundente. O Flamengo chega a ter mais de 70% de posse de bola no primeiro tempo, mas só uma finalização no gol. O Bruno fez, além do gol do Arrascaeta, e foi a única defesa que o goleiro do Ceará fez no primeiro tempo inteiro. Então, pelo volume que teve, pela quantidade de vezes que rondou a área do Ceará, era para ter finalizado, era para ter testado mais pro gol. Quando o Flamengo tinha o Gerson, por exemplo, o Gerson era o jogador que gostava de dar uma penteada na bola, quando podia chutar, ou podia dar uma assistência, acelerar mais o jogo. Agora, sem o Gerson, também precisa ter esses jogadores que gostem mais do gol. O Luiz Araújo, por exemplo, quando está em campo... Ele finaliza bastante. É o cara que ou corta para o meio para finalizar, ou vai achar um passe no lateral passando, algum atacante fazendo diagonal. Então, o Flamengo precisa retomar isso, esse gosto pelo gol e ser mais objetivo. Não basta só ter o controle, ter a posse de bola, e até no primeiro tempo, para mim, o Flamengo fez novamente muito bem. Perdia, já pressionava logo para recuperar com intensidade, e acho que hoje foi um jogo em que o Flamengo foi muito com a cabeça lá no Galo. Olha, o primeiro tempo aqui a gente vai na rotação, baixou no segundo, e ainda mais sem o Arrascaeta, não conseguiu se encontrar. O Saúl não é o cara definitivamente para fazer a do Arrascaeta, tem qualidade com a bola, mas não é um armador, ele é um volante, precisa vir de trás. Quando encaixar o Carrascal, provavelmente ele vai ser esse cara para revezar um pouco mais com a Arrasca. Mas hoje, pela mexida que o Felipe Luiz fez, e não atrelo isso ao resultado do jogo, para mim o resultado do jogo passa definitivamente por uma falha individual do Rossi, que errou na saída de bola. Mas o Saúl, como um meia criador, como um articulador do time, não é a característica dele, é algo que também o Felipe Luiz vai precisar adaptar. Com os dois líderes, né? Dois líderes, o Ceará ganha do Cruzeiro e empata com o Flamengo. Ou seja, os dois ali. E os dois vão lamentar, Silas, porque tinham, de certa forma, o resultado nas mãos. O Cruzeiro é presenteado com um gol entregado pelo Bruno Ferreira, que errou na saída de bola, e o Flamengo, no primeiro tempo, sai com a vantagem, sai ali dominante e não consegue sustentar no segundo tempo. Vamos ver, então, como foi que o Felipe Luiz sentiu esse resultado, esse empate com o Ceará lá na Arena Castelão. Fala, Felipe. Bom, gosto até de vir assim, logo depois do jogo,
ainda com o coração quente, que eu falo realmente o que está aqui dentro, né? Claro que é um sentimento de decepção depois de ter feito um grande primeiro tempo, e claro, sentimento de decepção e não temos outro caminho senão trabalhar e continuar evoluindo. O Flamengo não voltou para o segundo tempo, impressionante esse empate. Agora tem que ficar aí secando o Palmeiras, porque se o Vitória continuar ganhando ou empatar, pelo menos segura o Palmeiras. Agora, brincadeira, cara, brincadeira. Jogo na mão, volta pro segundo tempo, parece que o time... Não vou voltar pro segundo tempo, não precisa não, a gente tá com a vitória garantida. Os caras não voltaram pro segundo tempo, o time mal no segundo tempo, mal. E hoje o Felipe Luiz não conseguiu, né, fazer esse time funcionar no segundo tempo. Infelizmente, cara, o segundo tempo do Flamengo terrível e mais uma vez decidido com falha, né? O Flamengo perde ponto, né? No caso perdeu pro Atlético em casa, agora sofre um empate contra, segue líder, beleza, continua líder com um jogo a menos, mas se quer ser campeão tem que melhorar muito, O time no segundo tempo, cara, mal demais, e por mais uma vez a Arrascaeta sentindo, tô preocupado que o Jorginho já não tá, né, você já sente que já tá pesando ali a temporada, ele já veio de final de temporada lá fora, aí botando gelo, tomara que não seja nada. Agora, cara, que loucura, empate, cara, terrível, era um jogo para vencer, o time bem no primeiro tempo, não voltou pro segundo tempo, inacreditável. Felipe vai ter trabalho, diz aí, Petinho.